questão de muita alegria para as nossas vidas também, Senhor. Parentes, amigos, pessoas que estão vindo ao Senhor por causa da Tua palavra. E nós Te louvamos, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo trecho da palavra que nós vamos ler. E pedimos que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, através desse texto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus, continuamos. O Senhor continua no Sermão do Monte, ministrando a palavra a cada um de nós. E Ele continua dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E esse compromisso o Senhor assumiu conosco, de nos dar o seu reino para todo aquele que, obviamente, fazer a sua vontade. E temos visto que a forma de viver do cristão, ele confronta o mundo de tal maneira, vivendo conforme as bem-aventuranças que nós já vimos todas estudadas anteriormente, e essas bem-aventuranças eles pintam um retrato muito compreensível do discípulo de Cristo. Primeiro nós vemos esse cristão de joelhos diante de Deus, vimos na primeira bem-aventurança, reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa da sua pobreza espiritual. Isto torna esse homem, essa mulher de Deus, esse cristão manso ou gentil para com todos os relacionamentos, considerando que a honestidade desse cidadão dos céus o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que diante de Deus ele já confessou. Ou seja, ele não precisa parecer para os outros o que não é. Ele é realmente o que ele aparenta ser. Mas de longe de consentir em seu pecado, pois ele tem fome e sede de justiça. Esse cristão, esse homem, essa mulher de Deus, ele anseia crescer na graça e na bondade. Ele pratica também a misericórdia. Nós já vimos isso numa das bem-aventuranças. Ele torna-se limpo de coração e consequentemente, ele torna-se um pacificador. Que nós vimos essa palavra no domingo passado, ministrada pelo Renato. E esta bem-aventurança que nós estamos tratando hoje, ela parece ser diferente de todas as demais. Porquanto não se trata de uma descrição positiva do cristão, mas de um relato do que provavelmente vem acontecer na vida do cristão que caminhou nas bem-aventuranças até agora. Ou seja, ele será perseguido por causa da justiça do Senhor. E um outro ponto interessante, nós estamos dividindo essa última bem-aventurança em 3, versículo 10, 11 e 12. Mas nessa última bem-aventurança o Senhor fecha esse quadro com a promessa vinculada, que é a mesma promessa vinculada à primeira bem-aventurança. Porque deles é o reino dos céus. E esse oitavo passo, no caminho da felicidade, é de ser perseguido por causa da justiça. É muito esquisito você olhar e dizer, mas eu vou ser bem-aventurado se eu for perseguido? Sim. Ser perseguido por causa da justiça de Deus. O texto nos diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nessa noite, eu quero tratar com os irmãos duas causas pelas quais o cristão é perseguido. Primeiro, a confrontação com a religião. E o segundo, a confrontação com o mundo. Não temos como não fugir disso. E para isso eu quero voltar lá nos tempos de Jesus, que o judeu, ele limita-se à lei.
Aí Jesus Cristo chega e completa a lei. E ele torna-se perseguido por causa da prática da justiça do reino de Deus. O judeu, ele vive debaixo da lei, tentando fazer estritamente o que era visível aos olhos humanos, para que as pessoas vissem o que ele está fazendo. Ou seja, ele tinha que parecer que era um homem correto, uma mulher correta diante do povo. A forma do cristão viver era, voltando aí, esse homem era um homem sem compromisso, na verdade, com Deus. Ele queria apenas parecer, não tinha esse compromisso de fazer com que a sua vida refletisse. Vamos parar, vamos baixar a cabeça, vamos orar, irmão, tem muita interferência. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar a Ti, Senhor, esse prédio, queremos entregar a Ti, Senhor, cada cabo, ó Deus, das instalações. Queremos pedir, Deus, para que o Senhor visite esse local. Ó Deus, e que toda a força do mal caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor tome os corações dos meus irmãos. Que o Senhor tome a mim, Senhor. Que o Senhor tome os operadores de som. Ó Deus, cada amado que aqui está para servir o Teu santo nome. Ó Deus, e que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como dizia, a forma do cristão viver, de Jesus Cristo viver ali na época, confrontava a crença local, e isso trazia perseguição àqueles que estavam com ele. E isso ainda traz perseguição àquele que tem fome e sede de justiça, de viver segundo a vontade de Deus. E Jesus, ele fala a todos aqueles que ali estavam, ele diz assim que ele não veio para revogar a lei, mas sim para completar a lei. E isto gerou um tremendo de um confronto por causa das práticas religiosas judaicas da época, ou olhando para o meio religioso, político ou social. E o Senhor continua dizendo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E para que a gente tenha entendimento de quem eram esses caras que ele chamou de escribas e fariseus, então o pano de fundo era mais ou menos isso. Os fariseus era a mais importante escola judaica de caráter religioso que funcionava desde que 150 anos antes do nascimento de Cristo, mais ou menos nessa época. E o espírito da profecia já tinha deixado de existir. Seus ritos eram apenas exterioridades religiosas. Por isso que o Senhor estava confrontando. Apenas viviam na aparência, tinham reputação e poder entre o seu povo. Suas principais doutrinas eram a lei oral, a lei de Moisés, o mérito, se eu faço isso eu posso ter aquilo, o jejum, as esmolas, as abluções, que eram as lavações antes dos rituais. E os publicanos eram os cobradores de rendimentos públicos entre os romanos. Haviam dois tipos: os recebedores gerais e os delegados de cada província. E eles eram responsáveis pela arrecadação, pela renda do Império Romano, e tinham essa atribuição para com o imperador. E os judeus simplesmente odiavam esses homens e mulheres que trabalhavam para o Império Romano. Eram olhados como traidores. E os saduceus, quem eram essas figuras? Era um partido judaico, político, eclesiástico e religioso. Os ensinamentos de Jesus eram um ataque direto a essa turma, a esse grupo. Fazia oposição. Eles ficaram indignados quando Jesus Cristo purificou o templo, por exemplo. E quando ele aceitou o título de filho de Davi. E o desejo deles era de suprimir a vida de Jesus Cristo, que era exatamente igual a dos fariseus. Então aí nós temos o porquê Jesus Cristo está dizendo isso.
se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como exemplo, nós podemos citar Jesus falando apenas da lei. Jesus lá em Mateus 5,17, ele fala assim, se a vossa justiça deles não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais, nunca entrareis no reino dos céus. Nós podemos citar ainda, quanto ao homicídio, como é que esse povo lidava. Certa vez eu li um livro do Juan Carlos Ortiz, chamado O Quinto Evangelho. Esse quinto evangelho ele diz assim que muitos ainda em nosso meio utilizam a parte boa do versículo, mas até a vírgula, depois da vírgula, quando tem o mais, eles não utilizam. Que se assemelha a esse tipo de coisa. Então, do homicídio diz assim, Jesus dizendo, lá em Mateus 5,21, ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, aos israelitas, judeus praticantes? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Aí ele não alivia a situação do povo judeu. Ele fala, eu porém. Aí Jesus complementa a lei. Ele fala, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, está sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí começa o confronto. Eles criam uma coisa, vem Jesus e começa a dizer outra. Nós podemos ainda falar de um item bastante polêmico. O adultério, Mateus 5:27, ele diz assim, ouviste que foi dito, lá em Êxodo 20:14, não adulterarás, essa é a lei. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não aliviou a situação dos judeus. Jesus não ajudou os caras em nada. Confrontou, pelo contrário. Nós podemos citar também sobre a vingança. O Senhor dizendo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, Jesus Cristo, diz isso, lá em Mateus 5,39, eu porém vos digo, não resistirá o perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica, deixa também a capa, deixa ele levar tudo, não entre em contenda. Difícil para eles engolir. Nós podemos ainda citar do amor ao próximo. O Senhor dizendo para eles, imagina o grupo todo reunido, com esse pessoal que te falei, e eles dizem assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Levítico 19:18. Mas eu porém vos digo, isso dói, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Você consegue fazer isso, amado? Aquela pessoa que te pisa, que te humilha, que pega no seu pé, você consegue amar e chegar e compartilhar a palavra de Deus com ela? Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, ouvimos hoje cedo pela manhã a mensagem ainda muito clara, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É muito legal a gente se amar, é muito legal. Eu tenho convivido bastante com Isaías, tenho conhecido bastante Isaías, tem sido uma bênção a gente poder compartilhar uma sala de aula na escola, no CTM, tem sido joia. Mas e aqueles que me perseguem, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que agir exatamente da mesma forma. Tenho que buscar, tenho que resgatar, ganhar essa pessoa para Cristo. E se saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais, diz o texto, não fazem também o mesmo gentil?
Amados, fazer evangelho dentro da igreja é tranquilo. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser luz no meio de luz é muito fácil. Difícil é testemunhar com a sua vida lá fora. E saiba que eu e você não precisamos ser pregadores apenas com palavras, como os judeus faziam. Eu tenho que testemunhar com a minha vida tem que falar de Cristo. Santo Agostinho dizia: se necessário for, usem palavras. A minha vida e a sua vida tem que falar. Aonde quer que você esteja, a sua vida tem que confrontar aquele que trabalha com você. Lá no seu lar, você tem que ser diferente. Você tem que praticar a justiça de Deus. Aonde quer que você esteja, no ônibus, na condução, na carona, no trabalho. Eu ia falar do estádio, mas não vou falar. Pediram para eu não falar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Como é que essa palavra bate no meu coração? Que por fora, continua o texto, que por fora realmente parecem formosos, lindos, mas por dentro estão cheios de ossos e de imundícia. Ou seja, para a minha vida, basta eu parecer e não ser? Para o judeu, bastava parecer que era, mas ele não era. O importante é ser e parecer que você é. Aí a tua vida fala. Aí Jesus Cristo na sua vida você está pregando através da ação de Cristo na sua vida. Mateus 6:1 ainda o Senhor diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Que vossa? A minha justiça, a ação do jeito que eu quero que seja, e não a vontade de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Amados, esses textos aqui têm batido fundo na minha vida. E eu tenho esses 10 dias que estava preparando essa mensagem, aí foi muito confrontado pela palavra de Deus. Jesus foi muito duro também com todos os escribas e fariseus e publicanos. Verso 23, ele fala: então, aqueles que estão sentados ouvindo a palavra de Deus, ele diz assim: olha, na cadeira de Moisés, ou seja, representava a lei, se assentaram os escribas e os fariseus. E ele recomendando por seguidores dos escribas e fariseus: olha, fazei, guardai, pois, tudo quanto eles vos disserdes, porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Amado, lá na minha casa, na sua casa, você está fazendo, o teu filho está assistindo. Você está agindo, ele está aprendendo. Ele está aprendendo como é que faz. Você que tem filho ainda em idade tenra, cuidado com a tua atitude, porque ele vai aprender e vai fazer. Aquele que tem fome e sede de justiça, vai querer andar muito próximo do Senhor Jesus Cristo. A justiça, ela simplesmente é a manifestação do caráter essencialmente santo de Cristo Jesus na sua vida. Isso é justiça. E a pergunta para mim é: escuta, como é que está a sua alma? Como é que está o seu interior? Porque se eu sou confrontado pela palavra que diz que eu sou parecido com um sepulcro caiado, eu preciso rever alguns valores. Isso confronta a minha vida, confronta a sua vida.
e algo tem que ser mudado. Segundo ponto é o confronto com a religião. Primeiro ponto, o confronto com o mundo. E nós olhamos, quando nós cristãos, aqueles que têm caminhado a bem-aventurança, que têm essa forma de viver segundo a vontade de Cristo Jesus, e se viver conforme as bem-aventuranças que nós já estudamos, ou seja, se você se tornar humilde de coração, se você chorou pelo seu pecado, pela sua vida, se você se tornou um homem ou uma mulher de coração manso, se você tem fome e sede de justiça, se você se tornou misericordioso, se teu coração está limpo, se você se tornou um pacificador, vivendo em paz, certamente você vai incomodar o mundo de tal forma que você será perseguido aonde quer que você esteja. Porque você vai confrontar, você vai mexer com forças espirituais que até então você não conhecia. E elas se levantarão. E quando a fome e sede de justiça, meu amado, ela é percebida pelo mundo, obviamente que aqueles que vivem uma desordem espiritual percebem e se levantam contra você. Provavelmente, se eu pedir para alguém aqui testemunhar, muitos se levantarão dizendo: sim, isso aconteceu na minha vida porque eu tenho tentado viver segundo a vontade do Senhor. Por sua vez, esses também pertencem, muitos do que estão no mundo pertencem ao inimigo. Inimigo de nossas almas, Satanás e suas hostes. E esses, obviamente, se levantarão contra a sua vida e vão perseguir você. Em vossas vidas tereis aflições, o Senhor disse. O Senhor não disse que a tua vida será melzinho com mamão. Não. Em vossa vida tereis aflições. E o compromisso de Deus comigo é dele estar comigo até a consumação dos séculos. Esse é o compromisso do Senhor para comigo e para contigo. Além disso, aqueles que estão no mundo são vítimas do ódio do inimigo. Todo aquele que está evangelizando lá no mundo. Aquele que eu falei que evangeliza no vizinho, no trabalho, aonde quer que esteja. Esse torna-se alvo e ódio do inimigo. Não se iluda. Não se iluda, porque o inimigo vai se levantar contra você quando estiver fazendo a obra de Deus. E você tem uma ferramenta que é o nome de Jesus. Você tem a oração e o nome de Jesus para batalhar contra as hostes espirituais do mal. E o diabo, amados, ele não hesita em lançar dardos inflamados contra a igreja. Efésios 6, está lá o relato, 6,16, leiam. O diabo, meu amado, ele emprega seus servos e os seus próprios demônios com um tremendo domínio, que não vão te dar brecha para você respirar quando você estiver fazendo a palavra de Deus. Imagina, você era filho da ira, de repente o Senhor te resgata, te traz para o reino da luz, através da sua graça, e você passou do time de lá para o time de cá, e está ganhando almas, pregando, ministrando. Mas para o cristão, amado, que aguardam a feliz esperança do céu, os sofrimentos dessa vida, diz o apóstolo Paulo, elas devem ser uma leve e momentânea tribulação. E toda perseguição, confrontação gera perseguição. E toda aflição que o mundo lança contra os cristãos, seja em forma de perseguição ou qualquer outra forma, o Senhor vai te chamar para entrar no reino dele por isso. Lá você estará aos pés do Senhor. Aquele que foi buscado, resgatado lá do mundo. Agora nós vemos esse homem transformado pela graça de Deus. Lá fora na comunidade, na sociedade, testemunhando. E seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade, não o faz fugir do inimigo.
e muito menos correr das lutas do mundo. Pelo contrário, esse transformado, esse bem-aventurado, ele persegue encarando o sofrimento no mundo, permanece no meio deles, demonstrando misericórdia para com aqueles que foram surrados por Satanás, surrados pelo mundo, pela adversidade e pelo pecado. Esse bem-aventurado, ele é transparente, sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel construtivo como pacificador aonde quer que ele esteja, vivendo em paz e trazendo almas para o Senhor Jesus Cristo. Mas não pense que o mundo lhe agradece por isso. Ninguém agradece, antes o mundo o hostiliza, injuria essa pessoa, o insulta, ou persegue. Sabe por quê? Por causa da justiça do Senhor, da justiça que Ele defende, e por causa do Cristo que Ele serve. Amém, amado? Esse homem, essa mulher, ela é uma bem-aventurada, lá no mundo. Isto é, que tem a aprovação de Deus e alcança a realização própria como ser humano, porque ela está fazendo a vontade do Senhor. E mais, e esse bem-aventurado, que foi resgatado, quando ele vem para o reino do Senhor, ele sofre uma reavaliação de valores. Ele começa a confrontar o mundo com as suas novas convicções. E isso faz toda a diferença no local onde ele vive, porque ele vai se mostrar quem ele é. E lá no mundo, nós percebemos, amados, que o meio de comunicação que está aí fora, jornais, rádio, televisão e as revistas, pressupõem que existe um mundo que ignora totalmente a Deus. Os problemas do mundo, amado, eles não são discutidos à luz da palavra de Deus, muito menos se levanta a possibilidade de se buscar Deus em oração, conselhos para a solução de problemas. E a influência que é sutil do mundo, através dos meios de entretenimento e de informação, ele normalmente excluem a voz de Deus. Totalmente. Não se engane que isso fica lá fora. Não. Isso atinge a igreja também. Nossos filhos estão lá fora nas escolas. Obviamente que eles são ainda jovens, menos preparados que você, pai e mãe, para entender como o diabo atua na sociedade, como ele atua no mundo. E eles são vítimas diárias do bombardeio de Satanás e suas hostes através de professores e de ensinamentos educacionais. Além das pressões de colegas que querem forçá-lo a fazerem coisas para serem aprovados na turma, no grupo. E que qualquer comprometimento desse jovem com Cristo Jesus será sinal de fraqueza. Será sinal de fraqueza. Por exemplo, uma confrontação que o seu filho vive, o meu viveu já, os meus filhos viveram isso. Na escola, quando o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi reduzido a apenas um animal por Darwin. Como é que a gente lida com isso? Piores ainda pelas explicações científicas de Freud. Há confronto. Não é de se admirar a libertinagem e a falta de moralidade em nossos dias. Como é que você, pai e mãe, essa é a questão, lidarão com essa perseguição de seus filhos na escola? Uma vez que nós cremos no criacionismo e nós não cremos no evolucionismo, pelo menos eu não vejo um macaco saindo da floresta diariamente, pondo um paletó para ir trabalhar. Se você vê, me avisa. Temos que trabalhar algumas questões em nossas vidas.
porque a vida cristã traz confronto para a sua vida. Mas, amados, apesar de tudo isso que eu te falei, apesar de tudo, o nosso Deus, Ele está de braços abertos, com o seu amor, para o mundo. João 3,16, o que diz em João 3,16? Porque Deus, de tal maneira, que, para todo, foi para isso que o Filho de Deus veio. E Ele confrontou toda a crença, toda a lei que existia, e continua confrontando através da palavra dEle, da sua vida e da minha vida. Nós encontramos esse mundo com um contexto de pecaminosidade e de responsabilidade humana, se posicionam em relação a Deus de tal forma que às vezes nós não sabemos nem como lidar. Mas nós temos a dependência, a graça do Espírito de Deus para nos auxiliar. E somente na dependência do Senhor, nós conseguiremos vencer esses confrontos com o mundo. O mundo não conhece a Deus. Não conhece a Deus, diz o texto lá em João 1,10. Também não conhece o Pai, nem os seus discípulos, que eram os apóstolos e nós agora, continuam não conhecendo. Não conhece o Espírito Santo e não mais verá a Cristo Jesus se você não fomos comissionados para falar do amor de Cristo para aqueles que estão perdidos. É a responsabilidade minha e sua. Que coisa linda você poder ser instrumento de Deus para salvar vidas. A palavra de Deus diz que os anjos anelam, desejam, querem muito fazer isso, mas é uma atribuição minha e sua. Sermos portadores das boas novas. Ainda, amados, o cristão, ele não pode amoldar-se ao mundo. Você que está vivendo as bem-aventuranças, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós aprovamos. Tem uma frase, não sei escrito aonde, mas ela diz assim que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado o homem é aquele que não se condena naquilo que aprova. À medida que o cristão deixa se moldar pela estampa, pela prensa do mundo desse século, amados, a sua consciência, a sua vida pode permitir coisas tais como o aborto, por exemplo, tais como o divórcio, coisas que o Senhor condena, coisas como suborno, por exemplo, como a meia nota. Você que é empresário, tinha que falar isso. Porque sabe por quê? Porque chega uma hora que nós nos sentimos livres para decidir por nós mesmos. E o Senhor não quer isso, Ele quer que nós dependamos só e exclusivamente dEle para tomarmos nossas decisões. Romanos 12,2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis que seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Aonde? Na minha e na sua vida. Perfeita e agradável de Deus na minha e na sua vida, a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, o testemunho dele é tremendo. O apóstolo Paulo disse diante do Sinédrio:
essa frase que estão vendo aí. Ele fala assim: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Gente, isso me toca de tal forma que me compele a, pedir misericórdia para o Senhor. Paulo fala para os romanos que quem não conseguir pelo caminho estreito da salvação também, seguramente experimentará a futilidade da vida. E a segurança moral dos apóstolos amados, ele não dependia do mundo, em torno deles, mas do espírito constrangedor e da palavra reveladora e confrontadora que é. Diariamente, eles eram confrontados com a palavra. Sua vida, seu coração, diariamente era confrontado. Jesus falou aos seus discípulos: no mundo passais por aflições. Você vai viver aflições, se não está vivendo. Ou então, se você está sendo um cristão que não parece ser cristão, só parece ser, mas não é, algo de errado está. Precisamos rever alguns conceitos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Jesus apresenta esse desafio fundamental ao mundo cristão, àqueles que já o conhecem, e exige que seus discípulos adotem um sistema de valores totalmente diferente do mundo, totalmente diferente das religiões. Sabe por quê? Porque a dinâmica do mundo é diferente da dinâmica do reino de Deus. Enquanto o mundo festeja, ficam totalmente à parte. Enquanto o mundo chama, gozai a vida, os discípulos estão chorando todos. O mundo sonha com o progresso, com o poder, com o futuro. Os discípulos, nós nos incluímos nisso, já sabemos o final, já sabemos o fim do juízo e da vinda do reino dos céus, para o qual o mundo não está apto. Por essa razão, queridos, os discípulos, todos eles, incluindo você e eu, somos estranhos ao mundo. Somos apenas hóspedes indesejáveis no mundo em que vivemos. Nós somos perturbadores do mundo e perturbadores do diabo. E nós percebemos que essa inversão de valores, ela é básica nos textos bíblicos. Nós precisamos fazer diferença onde vivemos. E o método de Deus para as escrituras, para o mundo, parece um método meio confuso. Porque a palavra de Deus diz que ele exalta o humilde e humilha o orgulhoso. Não é assim? Chama os primeiros de últimos e os últimos de primeiro. Quem vai entender isso no mundo? Declaram que os mansos serão os herdeiros, e que aqueles que são perseguidos terão o reino dos céus. A cultura do mundo, amados, e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia. Total desarmonia. E qual é a aplicação disso na minha e na sua vida? Como é que a gente faz diariamente? Amados, simples, é viver a bem-aventurança. Viver a bem-aventurança a cada dia de nossas vidas. Somente assim nós podemos fazer a vontade do Senhor. E aí naquele dia, será um dia tremendo. Dia que muitos já experimentaram.
Tem um missionário chamado Jim Elliot. Ele tem uma frase maravilhosa que diz assim, que não é nenhum tolo aquele que abre mão do que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Não é nenhum tolo aquele que dá o que não pode guardar para obter aquilo que não se pode perder, que é a salvação, a vida eterna e a presença na casa do Pai. Amado, amada, se nós caminharmos, entregarmos nossas vidas ao Senhor, e se nós formos bem-aventurados, lá em Mateus 25, ele diz o seguinte para mim e para você. Diz o texto: então o rei dirá aos que estão à sua direita, espero que sejamos todos nós, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Isso é para todo aquele que nele crê, que foi transformado, que foi resgatado por Cristo. Um dia estará na presença do Senhor. Apesar das lutas, apesar da confrontação, apesar das negações, lá nós estaremos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.